as coisas começaram a se complicar de tal forma a me desmotivar, então deixar para lá, como uma tentativa de tirar toda aquela determinação e aquela fé que eu tinha que eu ia vencer. E nesse momento, então, eu chamava a Deus e falava, depois de todo esse empenho, todo esse esforço, não vai ser por aí. Não vai ser porque quebrou uma quarta, ou que depois quebrou uma quinta, ou uma primeira. Pode quebrar todas as marchas e ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Ayrton Senna não nasceu mito, nasceu inquieto, nasceu com aquela sensação estranha de que existir precisava significar alguma coisa maior do que apenas cumprir tabela. E talvez seja por isso que desde criança o kart não era brincadeira para ele, era ritual, era laboratório, era campo de batalha, enquanto outras crianças aceleravam por diversão. Ele acelerava como se estivesse treinando para um destino invisível que só ele parecia enxergar. E há algo profundamente perturbador nisso, porque Senna nunca correu apenas contra outros pilotos. Ele corria contra limites, contra medo, contra o próprio tempo, como se cada volta fosse uma conversa silenciosa com Deus. Cresceu dentro de uma família estruturada, teve apoio, teve recursos, mas isso nunca explica o que realmente o diferenciava, porque talento sem obsessão produz promessa. E Senna nunca quis ser promessa, ele queria ser inevitável, e essa diferença muda tudo. Ainda jovem, ao ir para a Europa, enfrentou solidão, pressão, pistas desconhecidas, frio, rejeição, e ali começou a moldar o que depois o mundo chamaria de lenda, mas que na prática era disciplina diária, repetição exaustiva, análise minuciosa de cada erro, de cada curva, de cada milésimo perdido. Ele não aceitava o quase, não aceitava terminar uma corrida sabendo que poderia ter feito melhor. E essa recusa em negociar consigo mesmo criou algo raro, uma tensão constante entre genialidade e autocrítica, uma mente que nunca descansava completamente. Antes dos títulos, antes da rivalidade com Prost, antes das vitórias históricas sob chuva, já existia ali um homem movido por uma espécie de fé competitiva, uma crença quase espiritual de que seu propósito estava ligado à velocidade, como se dentro do cockpit ele encontrasse um nível de clareza que o mundo comum não oferecia. Senna não buscava apenas vencer corridas, ele buscava transcendência, buscava aquele ponto onde técnica e instinto se fundem, onde o corpo reage antes do pensamento, onde o risco deixa de ser ameaça e vira linguagem. E talvez seja por isso que sua história nunca começa realmente nos campeonatos. Começa nessa inquietação silenciosa de um jovem que decidiu que viver seria sinônimo de ir até o limite, mesmo que o limite cobrasse caro demais depois. A Fórmula 1 nunca foi apenas velocidade, sempre foi política, estratégia e poder, e é exatamente nesse território que a rivalidade com Alain Prost deixa de ser uma disputa esportiva e se transforma numa guerra silenciosa entre duas mentalidades opostas. De um lado, Prost, calculista, frio, metódico, um mestre da matemática das corridas. Alguém que entendia que campeonato se ganha somando pontos e escolhendo batalhas. Do outro, Senna, intensidade pura. Alguém que não aceitava a ideia de administrar risco quando sentia que podia ir além. Alguém que corria como se cada curva fosse uma declaração de identidade. E quando esses dois colidiram, não foi apenas fibra de carbono que se partiu, foi a narrativa confortável de que talento e diplomacia poderiam coexistir sem fricção. Suzuka 1989, o toque, a desclassificação, a sensação de injustiça que queimava por dentro, Senna não viu ali apenas uma decisão de prova. Ele viu um sistema que protegia o piloto mais conveniente, viu política onde queria mérito, viu cálculo onde buscava a verdade, e isso o consumiu, porque para alguém que corre por significado, perder por estratégia é quase suportável, mas perder por bastidores é inaceitável. No ano seguinte, no mesmo circuito, na mesma primeira curva, ele não hesita, acelera sabendo exatamente o que pode acontecer. E quando os dois carros saem da pista juntos, o mundo se divide entre os que chamam de vingança e os que chamam de justiça. Mas por dentro aquilo era outra coisa. Era a recusa absoluta de aceitar ser moldado por regras que ele julgava tortas. Senna não queria apenas vencer Prost. Queria provar que sua forma de correr, intensa, arriscada, quase espiritual,
tinha valor num ambiente que premiava frieza política, e essa tensão constante o transformou. Porque quanto mais o sistema o pressionava a ser pragmático, mais ele se radicalizava na própria essência, como se cada disputa fosse um teste moral, como se cada corrida fosse um campo onde ele precisava decidir quem era de verdade. E é aqui que a história começa a ganhar profundidade, porque a rivalidade não revela apenas dois campeões disputando um título. Revela um homem que não suporta correr por pontos, que precisa correr por algo maior, mesmo que isso custe reputação, mesmo que isso custe paz, mesmo que isso custe tudo. Existe um momento na trajetória de Senna em que a velocidade deixa de ser apenas ferramenta de vitória e passa a ser uma espécie de busca interior. Como se ele tivesse entendido que correr era a única forma de acessar algo que não encontrava em nenhum outro lugar. E isso começa a ficar evidente quando ele fala sobre Deus, sobre destino, sobre sentir algo diferente dentro do carro. Algo que não era apenas técnica ou reflexo, mas uma espécie de estado expandido de consciência que aparecia quando ele estava no limite absoluto. Mônaco 1988 é talvez o exemplo mais claro disso. Ele estava segundos à frente de Prost, dominando a corrida com uma superioridade quase constrangedora. E de repente, bate sozinho. Não porque faltou habilidade, mas porque estava tão imerso naquele estado que parecia desconectado da própria matéria, como se estivesse correndo além da necessidade humana de vencer. E depois ele diz que estava guiando em outro nível, quase fora do corpo, o que para muitos soou místico demais, exagerado demais, mas para ele era real. A partir dali algo muda. Senna começa a tratar a preparação física e mental com um rigor quase obsessivo. Treinos exaustivos, concentração extrema, isolamento antes das corridas, não como marketing de atleta disciplinado, mas como alguém que sabia que para acessar aquele estado precisava estar inteiro, focado, como se cada corrida fosse um ritual. Enquanto outros pilotos falavam de estratégia, pneus e combustível, ele falava de propósito, de sentir que estava cumprindo algo maior, e isso o tornava ao mesmo tempo admirado e incompreendido, porque numa categoria movida por contratos milionários e interesses políticos, Senna parecia correr contra algo invisível, como se a pista fosse apenas o cenário de uma batalha que acontecia dentro dele. E quanto mais ele vencia, mais essa intensidade aumentava, porque não era o troféu que o satisfazia, era aquele instante raro em que tudo fazia sentido, em que corpo e máquina viravam uma coisa só, em que o medo desaparecia e restava apenas clareza absoluta. E talvez seja aqui que começa a tensão silenciosa da história. Porque quando alguém transforma o próprio trabalho em missão, o limite deixa de ser apenas técnico e passa a ser existencial. E a pergunta que começa a se formar é até onde alguém pode ir quando acredita que está correndo não apenas por si, mas por algo maior do que ele mesmo. Com o tempo, a rivalidade com Prost deixa de ser apenas disputa esportiva e vira uma guerra de visões de mundo. De um lado, a frieza calculista, política, estratégica. Do outro, a intensidade quase espiritual de quem acreditava que correr era um chamado. E essa tensão explode em Suzuka, primeiro em 1989, quando Senna é tirado da corrida após o toque controverso e sente que o sistema inteiro conspirava contra ele. Depois, em 1990, quando ele mesmo decide não tirar o carro na primeira curva e aceita o choque como consequência inevitável de uma justiça que ele acreditava estar fazendo com as próprias mãos. Ali, muita gente passou a enxergá-lo como imprudente, agressivo demais, obcecado demais, mas o que poucos entendiam é que para Senna, perder daquela forma era mais insuportável do que arriscar tudo, porque ele não competia apenas por pontos, competia por coerência interna, por uma ideia de verdade que não cabia nas salas da Fórmula 1 nem nos bastidores da política. Ao mesmo tempo, fora das pistas, ele se tornava maior que o próprio esporte, especialmente no Brasil, um país mergulhado em crise econômica, descrença política e falta de referências. E a cada vitória aos domingos de manhã parecia que, por algumas horas, o país inteiro respirava junto com ele, como se aquela bandeira erguida dentro do cockpit fosse mais do que um gesto simbólico, fosse uma lembrança de que excelência ainda era possível. Só que quanto maior o ídolo, maior o peso. E Senna carregava isso com a mesma intensidade com que freava no limite da curva, porque ele sabia que representava algo além dele. E essa consciência
aumentava ainda mais a responsabilidade que ele sentia ao entrar no carro. Em 1994, na Williams instável, num campeonato que já havia mostrado sinais claros de perigo com acidentes graves nas primeiras etapas, o ambiente estava tenso, a categoria vivia uma transição técnica confusa, carros difíceis de controlar. E mesmo assim, ele continuava buscando aquele estado de plenitude na velocidade, como se recuar nunca tivesse sido uma opção real. E é aqui que a história começa a ganhar um silêncio estranho, porque quando alguém vive sempre no limite absoluto, seja físico ou moral, a margem para erro deixa de ser estatística e passa a ser destino. E a pergunta que paira antes de Imola não é mais se Senna era o melhor piloto do mundo, mas até onde alguém pode esticar a própria intensidade antes que o mundo cobre o preço. Imola, 1º de maio de 1994, a curva Tamburello se aproxima a mais de 300 por hora, e em questão de segundos, o mundo inteiro muda. Não apenas para a Fórmula 1, mas para um país inteiro que havia encontrado naquele capacete amarelo uma espécie de redenção semanal. O impacto é seco, definitivo, e o que antes era velocidade vira silêncio absoluto. Um silêncio que atravessa o domingo, invade as casas, paralisa as ruas e transforma o ídolo em algo maior do que um piloto. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A morte de Senna não encerra apenas uma carreira. Ela escancara o preço de viver no limite, de se recusar a fazer as coisas pela metade, de exigir de si mesmo um padrão que quase ninguém tem coragem de sustentar. E é aqui que a história deixa de ser sobre automobilismo e vira um espelho, porque o que realmente incomoda na trajetória dele não é a tragédia, é a intensidade. Senna não era perfeito, não era sempre diplomático, não era sempre equilibrado, mas era inteiro, e talvez seja isso que torna sua ausência tão pesada. Ele não vivia em modo econômico, não corria para cumprir tabela, não competia para participar, ele corria para vencer ou para aprender porque não venceu. E essa postura é rara demais num mundo que se acostumou a negociar consigo mesmo. Depois de sua morte, vieram as homenagens, as bandeiras, as lágrimas, os discursos, as mudanças na segurança da categoria. Mas o que permanece até hoje não é apenas a memória de um tricampeão mundial. É a lembrança incômoda de alguém que levou sua vocação até as últimas consequências, que assumiu riscos proporcionais ao tamanho do próprio sonho, que entendeu que grandeza não é conforto, é responsabilidade. E talvez essa seja a mensagem que atravessa o tempo. Porque a vida de Senna não nos convida a dirigir a 300 por hora, ela nos confronta com uma pergunta muito mais desconfortável. Você está vivendo no limite da sua capacidade ou no limite da sua coragem? Porque existe uma diferença enorme entre ser talentoso e ser comprometido, entre gostar do que faz e se entregar por completo ao que faz. E a maioria de nós prefere a zona segura da promessa ao risco real da execução. Senna escolheu a execução, todos os dias, mesmo sabendo que o risco fazia parte do pacote, e é por isso que sua história ainda ecoa, não como nostalgia, mas como provocação. No fim, não é sobre velocidade, nem sobre troféus, nem sobre idolatria nacional. É sobre integridade interna, sobre alinhar talento, disciplina e propósito numa mesma direção e sustentar isso quando ninguém está olhando, quando o carro está instável, quando a curva parece fechada demais. Enquanto muitos vivem buscando distrações para anestesiar a própria mediocridade, Senna escolheu a intensidade como estilo de vida. E talvez o ato mais raro hoje não seja acelerar, mas assumir a responsabilidade de ser excepcional naquilo que você diz que ama, porque permanecer no meio termo é seguro, mas nunca será memorável. A explicação é um desejo enorme de vitória. É uma vontade que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, e acredito que posso fazer.